Olá, pessoal. É, a gente vai dar início, né, agora a um novo conteúdo de geografia. A gente vai estudar, talvez, né, sem forçar muita barra, talvez um dos conteúdos mais importantes na minha avaliação do pensamento geográfico, do pensamento social contemporâneo, que é urbanização, né? Mas, para antes de estudar, né, os fenômenos sociais ligados à urbanização, ligados aos processos que compõem as cidades hoje, né, a gente tem que ter uma definição básica, mas que ela é só básica aparentemente, né, ela é muito complexa, uma definição daquilo que é a cidade. Ou seja, antes de a gente pensar o que é urbano, né, os processos que compõem a urbanização, a gente tem que responder essa pergunta básica: o que é uma cidade? Não é? E a gente pode fazer isso sobre vários aspectos. E eu vou me referir aqui, o que eu vou falar aqui está num livro que eu acho bastante interessante. Ele é meio problemático, tem seus problemas, mas ele é muito bacana, porque ele faz um apanhado histórico geral, que é esse aqui. Ele chama A Cidade. É o nome do autor Joel Kotkin. Ele é um historiador americano. E ele pensa, né, o processo urbano a partir de três aspectos que eu quero chamar aqui a atenção para eles três. Né? A cidade ele é sagrada, a cidade é segura, ela traz segurança, e a cidade é o mercado. E sobre esses três aspectos, sobre esses três fenômenos sociais que acompanham toda a história da urbanização, que eu vou falar aqui agora. Que a gente vai tratar nessa introdução à urbanização aqui. Antes de mais nada, é muito importante falar, não é, que a cidade, né, essa formação urbana que a gente conhece hoje, né, ela é um dos fenômenos humanos mais antigos. Né? Só para a gente ter uma noção, ter um pensamento na escala do tempo que eu estou falando, né, tem agrupamentos humanos, né, que são mais antigos, né, que o próprio cristianismo. Né? Ou seja, ele está falando aí que a história da cidade é uma história riquíssima e complexa e de longa duração. E nessa longa duração, esses três processos, de alguma maneira, continuam sendo centrais para explicar ou para tentar ajudar a responder essa pergunta: o que é uma cidade? Portanto, vamos lá. Né? Sob o primeiro ponto de vista, o aspecto sagrado, né? A cidade sempre foi, né, o lugar de encontro de pessoas e de que essas pessoas produzem cultura, produzem formas, né, de se organizar, de sentir, né, de se relacionar com o meio ambiente, né, a partir do aspecto cultural. E a religião sempre foi um deles. Portanto, é na cidade, nesse agrupamento humano, se produz religião. Mas a cidade é sagrada não só do ponto de vista da religião. Né? Ou seja, se a gente pegar uma cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, né? Todo o centro urbano do Rio de Janeiro é repleto de igrejas. Ou seja, é a religião, a igreja católica, no caso, uma igreja que teve poder, teve um poder central, né? Que ajuda a explicar a história da cidade do Rio de Janeiro. Ela está materializada na paisagem, ela está materializada no espaço. Mas a cidade é sagrada pelo ponto de vista mais amplo do que só o ponto de vista religioso em si. Perceba onde eu quero chegar. Né? A cidade ela é a materialização de espaços sagrados, espaços culturalmente produzidos de forma coletiva. Né? Vamos colocar, por exemplo, a praça pública. A praça pública é esse lugar que a gente provoca e promove cultura dos mais variados tipos, dos diversos tipos que eu posso estar aqui chamando a atenção para vocês, mas eles acontecem coletivamente na praça pública. Por exemplo, uma festa. Né? Por exemplo, uma estátua de algum fundamento, de algum momento histórico específico. Né? Uma estátua
ela materializa, né, essa especificidade, ela materializa esse momento histórico, ela materializa a homenagem a esse momento, ela materializa esse momento histórico no ambiente. Né? Essa vida coletiva, né, é dessa vida coletiva, é essa vida coletiva que eu estou chamando de sagrado aqui, não estou chamando só do aspecto religioso. Eu estou falando que o aspecto religioso compõe esses vários aspectos culturais da cidade. Portanto, esse é um dos aspectos. O segundo, né, é a segurança. Né? A cidade, ela representa isso. Historicamente, a cidade foi se emuralhando. Né? A cidade medieval, ela é nada mais nada menos do que moradia dentro de uma muralha. Né? O castelo lá dos filmes da princesa da Disney, né? Eles representam, né, esse modelo urbano, né, que durou alguns séculos na Europa. Né? E veio para o Brasil, veio dos países colonizados, né? Essa perspectiva de segurança, né? Segurança contra o inimigo, contra o invasor, contra o outro, né? Esse aspecto militarizado da cidade. Mas se a gente olhar do ponto de vista histórico, né, a cidade ainda hoje significa segurança, não do ponto de vista militar, mas do ponto de vista do habitar. Né? Ou seja, ao se sentir em casa, na sua casa, você se sente seguro. Né? Essa dimensão de segurança está intimamente ligada com o aspecto da moradia. E a gente vai ver isso melhor. Né? A moradia é um papel fundamental da cidade. Portanto, a gente tem a segunda característica do espaço urbano. E a terceira, né, é um espaço urbano por excelência ao longo do tempo, né, é a cidade como mercado. A cidade foi mercado, ainda é mercado, né? Esse lugar que eu chamo de mercado, né? Esse lugar de compra e venda. Compra e venda da mercadoria excedente, compra e venda da força de trabalho, compra e venda de cultura, compra e venda de todas as mercadorias que a gente pode imaginar ao longo do tempo. O capitalismo foi se transformando ao longo do tempo, né, trazendo novas dimensões técnicas, trazendo novos tipos de organização do trabalho, novos tipos de organização da produção. Mas, ao longo do tempo, a cidade foi o lugar de materialização de todos esses processos. Né? Ou seja, a cidade é o lugar do mercado por excelência. Eu gosto de contar sempre uma história, né, que foi criada pela minha bisavó, e a minha bisavó falava assim, fulano de tal foi à cidade, né? Fulano de tal foi fazer alguma coisa na cidade, foi criado aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. Né? Ou seja, para ela, né, a cidade só era a dimensão econômica. Né? Ela só existia enquanto dimensão econômica, enquanto dimensão da vida do mercado. Onde que ela morava, o subúrbio do Rio de Janeiro, não era cidade. Não era o lugar da casa dela, que ela cuidava da família dela. Né? O subúrbio não faz parte da cidade. A cidade é o espaço do mercado, é o espaço da compra e venda, é o espaço da vida produtiva como um todo. Né? Ela esquecia os outros dois aspectos da cidade, ela só ficava com esse. Né? Isso nos ajuda a entender, esse exemplo, essa brincadeira, nos ajuda um pouco a entender isso que compõe a cidade. Né? Esses vários aspectos compõem essa coisa genial que a humanidade criou, que é o espaço urbano. E né, entender as características do espaço urbano, explicar alguns problemas urbanos e elencar alguns problemas urbanos é hoje uma das reflexões mais importantes do século XXI. Né? Compreender o desenvolvimento urbano hoje é um desafio de pensadores e de geógrafos e de estudantes no mundo inteiro. Né? E é isso um pouco que a gente vai desvendar agora aqui nas próximas aulas, a partir dessa aula de hoje, nas próximas. Né? Tentar não só responder o que é cidade, mas entender que problemas urbanos são esses que a gente tem que resolver. Né? Que a gente tem que superar de alguma forma. Né? Portanto, essa aula de hoje, essa reflexão do que é cidade, né, é exatamente para a gente tentar mapear, né, que conceitos são esses que nos ajudam a entender a urbanização,
do século XXI, a urbanização contemporânea e os seus desafios. Né? É um pouco isso que a gente tem que ter em mente, né, quando a gente vai pensar nossos problemas hoje. Né? Ao passo que, ao elencar os problemas urbanos, né, por exemplo, né, há pessoas que falam o grande problema urbano hoje é a violência. Né? Quando esse emissor está falando que o problema urbano é violência, ele está intimamente, automaticamente, no seu íntimo, né, trabalhando com o conceito de cidade. Ele está falando, precisamos proteger o mercado. Né? Porque a cidade, né, precisa de um ambiente seguro para o ambiente das trocas, para ser o ambiente das trocas. Veja onde eu quero chegar. Né? Portanto, essa é a mensagem de hoje. Assim. A gente precisa entender, precisa tentar, né, responder essa pergunta, que ela é aparentemente básica, mas de básica não tem nada. O que é cidade? Espero que isso tenha ajudado um pouco a responder essa pergunta.